Ela está lá. Muito bem, vocês vão me avisando, né? Hoje é dia, muito boa noite a todos, pessoal que vai estar comigo aí hoje, vai estar comigo na próxima semana, ou revisando depois, né? Hoje é que dia? 7/6/2021, 7 de junho, nós vamos dar prosseguimento ao nosso direito civil, à parte do direito das coisas, ou direitos reais, né? O Código Civil fala em direito das coisas, a gente tem seguido o termo ipsis literis, né? Está na tela já, o nome está aí, todos já conhecem, aqueles que forem estudar depois vai relembrar. Livro base, Schiraibe, Lenza, Tartucci, né? Os demais que a gente tem utilizado aí no dia a dia das nossas aulas. Para relembrar, sempre eu coloco lá o que nós estamos trabalhando nesse semestre, né? Direito das coisas. Boa noite, boa noite, boa noite. Direito das coisas. Já pensamos na parte de posse, né? As turmas estão aqui hoje. Aí, Márcio, Francisco, os meninos, colegas, retomando. Estão todos com distanciamento, máscara. Alguns já vacinados, alguns não estão. Então, a maioria já está quase, né? Vamos lá. Falamos de posse, depois direitos reais. Propriedade, estamos em propriedade, né? Da parte de propriedade, depois nós pensamos já, né? Tudo que se adquire propriedade, toda essa parte, né? De uso capião, né? Uma parte importantíssima do semestre, e do trimestre como todo, do semestre, para exame de ordem, provas, concurso e tudo mais, são as modalidades de uso capião. Isso eu tenho reiterado, pedindo para vocês sempre relembrar as espécies: extraordinário, ordinário, rural, urbano, coletivo, virtual, e aí alguns que a gente falou a mais ali no dia a dia, né? Bom, esse aqui nós já vimos, já pensamos. Quem gostar aí, depois dá uma olhada. Esse aqui é Tartucci, tem Lenza, né? De vez em quando mudando. Aí nós temos as formas de aquisição de propriedade. Vocês lembram lá? Deram uma revisada? Como é que se adquire propriedade? Além do uso capião, né? O uso capião é a aquisição da forma originária. Vai estar numa das nossas questões. Marca a alternativa correta. Então, quem está aí comigo hoje, a gente vai fazer um bate-bola já de algumas questões. Aproveite, que algumas delas vai estar com a gente aí nas avaliações, né? Pessoal que já gosta aí de fazer a revisão. Uso capião, forma originária. Acessões, forma originária. Ilhas, aluvião, alução, abandonado, plantações. Parece bobagem as acessões, mas não é. Parece distante, mas não é. Sempre estará lá no seu exame de ordem na primeira fase. Sempre tem uma perguntinha. Bem simples, como a questão das ilhas, né? Aluvião, né? Esse material você já tem lá, né? Todo já tem, né? Eu deixei para vocês. Conseguiram olhar? Vamos lá, vou atualizar mais o material. Está lá na área da... Estou colocando naquela aba nova lá, naquele nosso novo portal, né? Na parte nova. E aí vai me avisando. Se não estiver lá, me manda mensagem, tá? Toda aula daquela semana, mais tardar, eu tenho colocado atualizado. Esse aqui já deveria estar lá, vocês me falem. Aí, pensamos nas formas derivadas. O registro do título, esse aqui é importantíssimo, né? Então, aí sempre eu faço uma breve revisão, né? Questão, o registro, diferenciar da averbação, tá? Isso aqui é uma prática muito interessante para o dia a dia nosso, né? O que vale, na verdade, para transferência de propriedade é o registro na matrícula do imóvel. A gente já sabe isso. Já leu 1245, 1247, né? E a averbação, a anotação à margem do registro. Então, você vai alterar lá, na hora que for estudar execução, né, no processo civil,
vocês vão ver o momento lá que eu posso pegar uma certidão da propositura da ação de execução e requerer que seja averbado na matrícula do imóvel. A parte faz isso, né? Não é nem o advogado, a parte não precisa nem ser oficial de justiça. Então, isso aqui é averbal. O que é isso? É dar uma publicidade. O que está acontecendo ali nesse imóvel? Ah, tem uma ação de execução em trâmite e eu quero que fique lá averbado. Lógico, aí depois o magistrado vai fazer penhora, pode recair penhora sobre o bem, né? Mas essa terminologia, averbar e registrar, para o dia a dia nosso é muito prático, né? E mais, nós já vimos, questão de poder corrigir esse registro, a retificação. Pensamos lá em aula anterior, né? Essa retificação do registro, tanto no cartório, junto ao notarial, sem necessidade, muitas das vezes, da propositura de uma ação. E aí nós fizemos aulas anteriores esse raciocínio com a lei de registro público. Na hora que você for ter um tempinho lá, no estudo, pega o VADIEC, entra lá, se não tiver, vê a lei de registro público, dá uma lida nos artigos. É uma lei antiga, lá de 73, mas muito usual para conhecê-lo, né? Quando a gente falou do uso capião, quando a gente falou de registro, sempre a gente está se referindo a ela. Aqui sempre um resuminho, utilizando lesa, às vezes utilizando uma leitura complementar. Então, aquisição. Não basta um contrato, nós já sabemos disso. Não basta ter uma escritura pública, não basta ter um contrato de compra e venda, tem que fazer registro, lembra-se? Na matrícula, né? Já raciocinamos com 1245, né? 6.015 é a lei, né? Lá de 73. Princípios, isso aqui a gente viu na aula passada, princípio da publicidade, força probante, fé pública, legalidade, territorialidade, esses princípios aqui, dá uma revisada. Não é comum cair na primeira fase, mas dá uma revisada. Matrícula, esse sim é um documento próprio que a gente tem, né, o registro, como a gente pensou, e a averbação. Essa possibilidade de retificação desses atos. Lembrando que o registro é uma forma de aquisição derivada. Mas por que é derivado? Porque vem de alguém, né? Ou vai vir por uma compra e venda, ou vem por uma escritura pública. Essa é a ideia do derivado. Essa perguntinha é básica de primeira fase, né? Marque a alternativa correta, é forma derivada. Mas, geralmente eles gostam do uso capião, que é a forma originária de aquisição de propriedade, né? Voltamos a pensar ilhas, aluviamos lá, que é uma forma originária de adquirir o quê? Propriedade. Propriedade está lá dentro dos direitos reais. É a mais longa de todas, né? Aí falamos da acessão. O que é a palavra acessão? O acessório serve o principal. Em regra, quem tem uma posse ou propriedade, o que foi construído, plantado dentro dele, é de sua posse, de sua propriedade. Essa é uma regra geral do acessório segue o principal. Mas aí nós pensamos, né? A cessão pode ser por ilhas, lembra-se? Aluvião, ablução, abandono do alvéolo, que é aquela parte do rio, né? E aí eu utilizei muito do Lenza, né? Ou não, foi acho que do Tartusso, do Flávio. A divisão em físicos, né? E artificial. Quais que são esses físicos? Então a gente dividiu lá o 1249 em regras. Primeira, segunda, terceira regra, na questão das ilhas. Aqui, no Lenza. Aí utilizamos lá. Então, formou ilha, de um lado, 50, do outro. A gente viu que, né, quem tem a sua propriedade aqui vai ser a propriedade daquela ilha, né? Se ficou 50% de um lado, 100% de um lado, 100% do outro. Quem tem a sua testada, que é a sua frente de sua propriedade, tem a ilha, né? A questão aqui, ó, uma ilha formada, abriu o rio, ó, formou uma ilha lá. O que é que vai ser a ilha? Né? Esse espaço aqui, essa área de terra, de quem vai ser?
Aquele que ele perdeu um espaço, né? E o rio entrou, quando ele adquire ali uma ilha, desdobramento do rio, né? O aluvião, né? Vagarosamente ali vai anexando a sua propriedade, dentro ainda daquela ideia do acessório, né? Acréscimos formados, isso aqui é importante, hein? 1250. Já anotaram aí das aulas passadas? Isso aqui foi discussão de aulas anteriores, né? Mas é importante, ó. 1250, anota, né? Acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, depósitos e aterros naturais ao longo da margem decorrentes, ou pelo desvio de águas pertencentes ao dono dos terrenos marginais. O que é isso? O conceito de aluvião está aqui no Código Civil, tem o Código de Águas, mas vamos usar mais o Código Civil. Ó. Olha lá. Ah, mas o que é o aluvião? O que é esse acréscimo formado aí imperceptivelmente? Olha lá. Tem a propriedade dele, na sua atestada, é o rio, né? Deixa eu ver se tem algum colega entrando aí. Os colegas vão me avisando, que às vezes eu esqueço de ir olhando aí. Então já entrou mais uma turminha, depois vão me falando, hein? E essa área de terra lá, então, vindo, como é que está vindo? Na verdade, a gente chama de praia, né? Vai afastando o rio e vai formando aquela praia, né? Em Cuiabá a gente tem muito comum esse termo, né? Tassiana, Jonathan, Maria, Matheus, René, toda a turminha aí, boa noite. Estão entrando. Aqui são temas que vimos em aulas anteriores. Mas por que eu estou insistindo? Tem que rever, né? Parte do aluvião, parte de lapela abandonado, tem que sempre estar lendo os conceitos. Ah, mas o que é aluvião? Então tem que ir lá no 1250 e pensar nesse acréscimo que está vindo. Na verdade, eu colocaria do ladinho aqui para nós a praia, que a gente chama de praia aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Que foi se formando ali, né? A terra vem, na verdade, está afastando e vai se formando ali no terreno, né? Qual que é a ideia desse raciocínio? De quem é essa propriedade? Né? Isso aqui é uma forma de aquisição de propriedade sobre aquilo que está se formando. E é muito comum para nós aqui, né? Se tem mais alguém. Lucas, trai Lucas. Avulsão. É uma força súbita da corrente que arranca uma parte considerável do prédio. Tem que fazer a leitura do 1251. É o conceito, né? Enquanto nós tínhamos aqui no aluvião, né, devagar, de maneira, né, imperceptível, aqui ele já foi, né? Olha lá. Tem agora não, né? Seca, mas na época das chuvas, tudo, arranca ali, né? Depois do cheia, sai dessa propriedade, parte da terreno e vai para o outro. Então aqui ele perdeu a terra, virou água, e aqui ele ganhou. Lembra-se desse raciocínio? Nesse caso aqui, essa faixa avulsa que saiu daqui e foi parar na outra propriedade do rio, né? Por isso a avulsão. Essa propriedade aqui, vocês lembram? Ele vai ter que o quê? Um prazo decadencial, né? Para ele solicitar a indenização, lembra? Ou devolver, né, para cá aquilo que foi retirado. É um prazo de 1 ano, né? A força natural violenta, uma porção de terra se destacar do prédio. Esse conceito eu peço para vocês, anotem, e sempre tem na primeira fase o conceito nas provas objetivas. Então, como é algo reiterado, rotineiro, peço que vocês anotem o artigo, para a gente sempre ficar relendo aí. Então, força natural violenta, porção de terra se destacar e se juntar a outro. Só um pagamento aí, né? Avulso, saiu de lá e foi para o próximo. Eu achei interessante esse desenho do Lemos, do seu sistematizado, que é a saída e o acréscimo no mundo.
recusando-se ao pagamento da indenização. Por quê? Adquirirá a propriedade, sem indenizar o dono ou sem indenização em um ano ninguém houver reclamado. Recusando-se ao pagamento, o dono, se juntou a porção, deverá aquecer que remova a parte aquecida. Ó, quem vai remover terra, né? Fazer um acordo, né? Acontece? Acontece. Aqui em Mato Grosso é comum. Não é difícil, não. Os rios nossos aqui é comum. Tem que agora com a seca, vamos ter. Essa parte do leito do rio abandonado, o véu abandonado. Qual que é o conceito? Tem que ter esse conceito de aluvião, ablução, alvéolo, é o leito do rio. Regra geral, ele é público, né, de uso comum, como nós falamos. Isso aqui foram temas já pensados, raciocinados, né? Estamos só relembrando, né? O que é isso, né? Leito seco, 50% vai ficar para parte de cada um, né? Cara, se aqui tivesse 70% do lado de cá, tira essa marca do leito do rio, né? Faz o que? A divisão. Mudando aí, né? Superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto, diz Código de Águas. A OAB vai pedir Código de Águas, né? Então a gente vai ter uma noção mais do Código Civil mesmo. Mari Araújo, Amanda Carolina, a gente está adentrando aí. Temas pensados, importante a revisão, como eu disse. Sempre uma obra para a gente dar uma revisada. Isso aqui é uma obra interessante. Quem puder depois ter um acesso a ela, de leitura, vai ajudar bastante aí. Não na graduação, mas ela é importante para o TCC, para vocês terem uma ideia, que é bem legal. Lógico, na graduação também. Na parte ainda das sessões, que a gente viu na aula passada, que eram as construções e plantações. Vocês se lembram? Sim. Que está lá na parte da aquisição de propriedade, né? Qual que é a regra geral aqui? A regra geral é se eu tenho minha propriedade, o que for construído lá é minha propriedade. Né? Forma de aquisição originária, as seções artificiais ou industriais. Aí nós falamos, qual que é a regra básica? Né? Depois de muita discussão lá, a regra básica é que se eu tenho posse e propriedade de uma área e tiver ali uma construção, né, de uma piscina, de uma casa, se tiver uma plantação feita na minha área, tudo que foi ali realizado segue o principal, né, que é a minha propriedade. E o 253 nos fundamenta. Toda construção ou plantação em um terreno presume-se feita pelo proprietário e a sua custo, até que se prove o contrário. Então, fizemos aí um resumo, né? Então, primeiro, dono do solo edifica ou planta, terreno próprio, semente, material próprio. Dono, sementes e materiais, planta em terreno alheio. Se de boa fé, se de má fé. De qualquer forma, vai ter que indenizar aquele que plantou, né? Planta edifica com semente ou material alheio em terreno igualmente alheio. Sempre vai pensar na boa fé ou má fé. Se ele plantou em um lugar que não era dele e ele estava de boa fé, ele vai ter direito ao que plantou, mas tem que indenizar. Ah, mas se ele estava de má fé, sabia que o terreno não era dele, sabia que, né, a produção não foi realizada na sua propriedade, não foi realizada na sua posse, vai ter que indenizar do mesmo jeito. O proprietário semeia e planta em seu próprio terreno, adquire propriedades. Que adere ao solo se incorpora para evitar enriquecimento sem causa. Lembra que nós falamos do enriquecimento ilícito?
terá que reembolsar o valor que utilizar, respondendo ainda por perdas e danos se agiu por má-fé. Além da indenização por aquilo que foi feito, a perdas e danos, às vezes teve um perecimento, o proprietário não pôde implantar aquilo que ele desejava, né? Tudo mais. Mas o que nos interessa é forma de aquisição de propriedade, também conhecido como industrial, né? Ou artificial. Não haveria interesse que se arrancasse plantas e sementes ou destruíssem edifícios. O proprietário torna-se dono das acessões, mas terá que ressarcir o seu valor e de boa fé, né? Aquele que o fez. Se de má fé, aquele que de má fé o fez, terá que indenizar o proprietário, o possuidor, inclusive quanto às perdas e danos. Acontece aqui em Mato Grosso? Acho que acontece, a gente pensou muito, lembra lá do uso capião? A gente pensou até nisso, lembra? Ele ficava lá, poderia estar plantando, poderia estar reproduzindo, né? E se não desse o prazo do uso capião, será que ele poderia pleitear aquelas plantações e aquilo que lá foi construído? Isso nós, né? Acho que traz para a prática essa parte da acessão, né? Conceito de acessão, modo originário de aquisição de propriedade, junto com o uso capião. Físicas ou naturais? Fenômenos naturais. Qual que é o exemplo lá? Vocês lembram? Ilhas, que mais? Mais estudo de geografia, mas lembra um pouco, né? Ilhas, aluvião. Aumento insensível, vagaroso, né? Donos dos terrenos, acusação quando a força súbita arranca uma parte considerável. Então, um resumo estava aqui embaixo também, de Lenza ou Fernando. Prédio arrojando-se, abandono de alvéolos, superfície de águas que cobre, transbordar para o solo natural e enxuto, conceitos, né? Acessões industriais, construções e plantações são chamadas de acessões industriais. Deriva de um comportamento ativo do homem, teve que ir lá fazer, construir em terreno que não lhe era próprio, né? Bom, se era próprio, logicamente, é dele. Regra básica, presunção que toda construção existe no terreno foi feita pelo proprietário e as suas custas. Acho que eu coloquei para vocês também uma parte dessa obra, né, uma obra clássica. Tenho falado para quem puder dar uma lidinha, já preparar para o processo civil, né? Uma obra aí de acesso à justiça. E aí nós adentramos na perda da propriedade, né? Então eu adquiri propriedade e agora eu estou perdendo propriedade. E dentro da perda da propriedade nós vimos que é comum, né? A questão da alienação, né? Venda é comum. A gente vai pensar em renúncia, abandono, vamos pensar hoje na desapropriação, né? Está havendo um julgado de uma DPF falando sobre isso, do caso lá no Supremo Tribunal Federal, no período de pandemia, né, de um voto, estava aí na mídia, né, do ministro Barroso, suspendendo desapropriações, despejo, né, onde houvesse ali alguma pessoa que não tinha condições de sua própria subsistência, né? Depois eu vou ver esse julgado aí para a gente colocar aí na leitura complementar. Então, nós começamos a pensar a perda da propriedade, né? Não uso. O que é isso, Enéas? Esse abandono que nós vamos falar, né? Então, o Código Civil ele traz um conceito, ó, além das causas, perde-se propriedade. Alienação, que é a venda, como nós já pensamos. A renúncia, muito comum aí na questão de doar uma doação em vida, né? Abandono, como nós vamos pensar, por ausência até de pagamento do tributos, né, fiscais. Perecimento e a desapropriação, onde nós vamos pensar o direito civil dialogando com o direito administrativo.
né? Não sei se já estão Pedro, mas lá terá também a temática de desapropriação. Aí nós vamos falar de desapropriação por interesse social, desapropriação, né, por necessidade pública, né? Vamos pensar. Mas o que eu quero hoje? Que você entenda que nós adquirimos propriedade é direitos reais do Código Civil, mas o Código também traz uma forma de perder essa propriedade. E essa forma nós vamos pensar aqui nestas hipóteses. Mais comum, alienar, também a renúncia, né? Essa apropriação também não é muito difícil, não. Né? Os incisos de alienar e renúncia subordinados ao registro do título transmissível ou do ato do registro de imóveis. O que é isso? Tem que chegar lá em cartório, fazer o registro da alienação, que é a venda, né? E também da renúncia. Então, vamos pensar isso agora. Olha lá. Então, modos voluntários, perda de propriedade. Posso vender, renunciar ou abandonar. Involuntários, vamos pensar aí nessa desapropriação. Parecer também é interessante. Além dessas causas, tem outras. Então, a gente vai ver, né? A questão do uso capião, né? A cessão, nós pensamos lá, né? Dissolução de sociedade conjugal pode ter perda de propriedade? Eu não falo nem perda, mas você vai ter uma partilha, né? Lógico, pode gerar perda também, a morte, né? E aí vocês vão estar estudando já a parte de família e sucessões, né? Ou até aquela parte do campeão, por exemplo, Pode, todas as formas de uso capião. Ela saiu por 2 anos fora, quando voltou. Todas as formas de uso capião entram. Até aquela lá diferente, lá dos 2 anos, que é o menor prazo que nós temos. Alienação. Isso é fácil, né? Qual que é a forma que a gente tem hoje de... A gente fala perda pelo termo do código, né? A gente um modo de da posse. E você não tem mais a propriedade sobre aquele bem. Não é aquela perda de prejuízo. Não é prejuízo, isso aí. A ideia é eu adquiro e eu deixo de ter propriedade. O Código Civil fala em perder propriedade. Alienação é mais fácil, contratos de compra e venda, né? Escritura pública, que você vai lá e faz, né, a transferência, né? Bilateral, alguns chamam de sinalagmático, né, de ambas as partes. Oneroso, regra, no caso da compra e venda, ou a título gratuito, no caso da doação. Que é comum também, né? A gente ter a doação, né? Alienação. Voluntária pode dar em pagamento, né, dentro de uma obrigação ali realizada, decorrente de um título de crédito, decorrente de uma dívida, né? Compulsória. Compulsória, o exemplo daqui é a arrematação. O que é isso? O seu bem foi levado à asta pública. Vamos usar muito esse termo aqui também lá no processo civil, na parte da execução. Ato potestativo, obrigatório, independente daquela vontade. Eu coloquei um exemplo aí, a retrovenda. Retrovenda a gente tem lá nas cláusulas do direito das obrigações, que vocês se lembraram na aula passada. Eu faço a venda do meu bem, alieno, mas existe uma cláusula dizendo, se eu for vender, né, quem comprou foi Raimundo, vendeu para Josefina. Mas lá está escrito uma cláusula dizendo, olha, se Josefina for vender, quem é que tem prioridade ali a ser objeto da comunicação da venda? A cláusula de retrovenda permite àquele que vendeu primeiro, no caso Raimundo, venha novamente o que? A adquirir a propriedade. E 275 nós já falamos e refalamos várias vezes, né? Efeito da perda serão subordinados ao registro do título que? Transmissível, né? E 245 também fala. Alienação.
é a prática que nós vamos ter aí de perda de propriedade. E a renúncia? Vocês se lembram dela? Sim. Renúncia. Renunciar a abrir mão de propriedade. Tem que ser expressa. Tem que vir no registro de... Agora é hora de pegar o 1275. Pega o código aí. Todo mundo trouxe o código? Sim. Todos trouxeram? Trouxeram aí? Pega lá o meu... Lê para nós aí, Francisco. Além das causas consideradas neste código, perder-se-á a propriedade por alienação, pela renúncia, por abandono, por crescimento da coisa, por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1, alienação, e 2, pela renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo do registro de imóveis. Resumindo, tem que levar a registro. Não basta fazer um contrato particular, não basta fazer um documento particular, tem que levar a registro na matrícula do imóvel. Isso aqui é importante. Anote aí, é um caso também de questões objetivas. Esta é a escritura pública. Renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Isso aqui nós falamos também na aula passada. Pedi para vocês anotarem. O artigo 108. Então, saímos do 1275, fomos lá no início do Código Civil, falando de renúncia a direitos reais. E resumindo, quando o imóvel é vendido, né? E o valor dele ser, por exemplo, R$25.000 hoje, precisa de registro? Porque ele fala que tem que ser maior que... Renúncia, né? Para fazer compra e venda, sim, né? Agora, a renúncia dos direitos sobre ele, aquele limita. Superior a 30, maior salário. Escritura pública. Ato renunciativo deve ser registrado no registro. Escritura pública é levado a registro. Escritura pública é um documento público. É como se fosse nossa, né, um contrato particular que não tem validade. Eu quero que você entenda a escritura pública para a renúncia desse valor aqui do imóvel. Agora, todo imóvel tem que ser levado a registro. Ou seja, registrar na matrícula do imóvel que houve a renúncia. Renúncia à sucessão deve constar também por instrumento público. Anote aí, já estaremos estudando aí as sucessões e família, né? Ou família e sucessão. Aqui está falando de renúncia à sucessão, também é comum, né? Já fui em casos também, chega lá, olha, o pai quer doar para um filho em vida ainda, os irmãos são chamados, levam cartório. Essa semana, uma colega me ligou, mandou uma mensagem, falou, reuniram lá, pai, né? Fizeram assinar um monte de documento, aí saíram com o documento, foram no cartório, né? O que eu faço? Primeiro, se for, dependendo do documento, se for levado a registro, pode haver uma renúncia dos irmãos aí, todos aqueles que estavam lá. Primeira coisa é comunicar o cartório. Se uma pessoa for doar um terreno, mas na doação de falar que ele tem os critérios, ele construiu uma ONG, cai na renúncia de sucessão? Se fizer doação com condicionante, né? É possível. Aí você está doando com condicionante. Aí você tem que ver se tem, se essa doação aqui, por exemplo, se vai ter outros que seriam beneficiados, né? Vamos dizer que o pai ou os pais fazem a doação para um terceiro, mas tinham os filhos. E eles é que estariam abrindo mão da sua cota parte. Isso é renúncia.
Porque senão, na hora do falecimento do pai ou dos pais, quem receberia a parte? Seria, em regra, os seus descendentes. Aqui eles estão renunciando àquela sucessão que seria aberta depois do falecimento. Se você fizer uma doação com condicionante, isso aí vai ficar na matrícula do imóvel. É muito comum a gente ter doação no executivo do município para o estado ou vice-versa, com condicionante de tempo e o que será construído. Se fizer isso, passado aquele tempo não construído que for objeto, acaba a doação. Doação com condicionante, né? Estado, município, é comum ter condicionantes, entre particulares, assim, eu não via. Mas pode ser, né? Às vezes é uma grande área que quer fazer a partilha do imóvel, né? Abre-se uma matrícula só para aquela área, pode ser. Perda pelo abandono, né? Isso aqui é muito falado, às vezes, em campanhas, né, do município, principalmente para a questão do imposto. Nós vamos estudar daqui a algum dia, que é o imposto predial IPTU, né? Já ouviram falar? É muito falar, se você deixar abandonar, a palavra é essa, né? Abandono o terreno pode vir a perder para o município. Se for de uma área rural, para a União. Já ouviram falar? A gente vai pensar, né? Não tem mais esse interesse. E aí, um exemplo comum é a questão dos impostos mesmo, né? Para fins fiscais, mas não só, né? Mas é comum. Intenção. Negligência não é simples abandono. Esqueceu, deixou de limpar, né? Fazer a muro, né? Vai ser limpado. Mas não basta, tem que ter essa intenção. Então, vai dar o estado de abandono e o propósito de não ter mais para si. Como é que comprova esse requisito, né? Para se gerar o abandono. Mais prática é a questão dos pagamentos de tributos. Por isso que nós vamos ver que absolutamente se entende o abandono pela ausência do pagamento tributário. Então, abandono, perda de propriedade. Porque aqui, ó, zona urbana, IPTU, tributo fiscal, município, ou dependendo de onde estiver, o distrito. Se for arrecadado como coisa vaga, não pode se achar nas perspectivas se não encontrar na posse de outro. Permanecerá como coisa de ninguém durante 3 anos, contados da arrecadação se estiver em zona urbana. Tem para nós aí o 1276, aí, quem está com ele aberto aí? 1276. Imóvel urbano, o proprietário abandonar com a intenção de não mais conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar a posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois a propriedade do município ou a do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Aí o parágrafo 1º fala que o imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois a propriedade da União, onde quer que ele se localize. E o parágrafo 2º fala que presuminciar de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo quando, cessado dos atos de posse, deixar o proprietário satisfazer os ônus fiscais. Ele caracteriza, né? Absolutamente. As outras hipóteses de deixar lá, não ter ido, né? Agora, quando ele deixa de pagar os tributos, ele vai vir com a execução, né? Vai escrever em dívida ativa, né? A parte é essa, diga. Essa primeira parte aqui, aqui fazendo um link lá com o direito tributário, é porque ela vai, esse imóvel urbano vai se ligar aos impostos municipais. Sim. Quando a gente faz a ligação para o imóvel rural, ele faz a ligação para o ITR. ITR, isso aí. Da União. Isso. Então, Não vem para o Estado.
ou é para o município, ou é para a União. É isso aí. Perda de propriedade. É comum isso? Não é comum. O que é comum? Deixar de pagar o tributo, certidão de dívida ativa e ser executado. E na hora da execução daquele título, existe uma lei própria, que é a 6830 de 80, que é a lei de execução fiscal, aí ele vai lá e pega aquele bem que foi objeto ali do abandono. Né? Mas não precisa da execução. Na verdade, a metodologia aqui seria muito mais simples, bastando ali o município ir lá e exigir, né, o abandono daquele bem diante da ausência de pagamento por mais de 3 anos de tributo. Eu coloquei aqui a área urbana, como bem lembrou, a questão de IPTU municipal, né, ou então distrital. Não mais observar, município e distrito. Tá. Se na zona rural, nós lembramos aí do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, aí, para quem que vai a propriedade? Para a União. Adquire propriedade, perde propriedade. Abandono, né, na zona urbana, já pensamos lá, essa questão aqui de reivindicar o imóvel das mãos alheias. Isso nós já pensamos, né? Quem tem propriedade pode propor a chamada ação reivindicatória. Tá. Mas e aí, Enes? Lembrar aí. Intenção de não mais conservar o imóvel ali, o quê? Como sua propriedade. Não tem mais interesse, né, de satisfazer aí o que? Os ônus fiscais. Foi o que o Márcio deu para nós. Presumerciado em modo absoluto, que é a intenção, se refere, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer o quê? O pagamento de tributos, seja municipal, seja um tributo federal. Vocês não viram que ele não vai lá, mas se ele continuar pagando tributo, seja IPTU, ou seja, rural ITR, não está caracterizado que ele ficará se abandonando. Não, mas, ou seja, ele tem interesse ainda no bem. Né? Agora, só uma dúvida que foi só dele. Lembrando, se você passar 3 anos sem pagar esse imposto, ele já está fazendo isso aí. É isso aí. Tem muita casa O cara diz que não vai fazer abandonado. O cara está lá, provavelmente o cara não está pagando IPTU, o cara está reclamando, o cara não tem dinheiro, não tem O nada. município pode vir atrás. É que o município, é comum os municípios todos fazerem certidão de dívida ativa no finalzinho de ano, novembro, dezembro, e distribuir a execução fiscal. Quando ele cobra na dívida ativa, ele tem o direito de querer ou não. Não, ele não tem muitas vezes o interesse em fazer todo um trabalho administrativo para ir atrás de um bem, para gerar o abandono, demonstrar o abandono. Então, o mais prático é executar, já é citado, ele não vai responder, e aí ele pega e penhora o bem, penhorou, não vem para o município. É mais rápido fazer a execução do que todo o procedimento de abandono, demonstrar abandono. Esse cara não, ele vai vender, tirar só a parte dele e passar só a parte do proprietário. Ah, sim. Se o proprietário ainda for localizado, se manifestar, sim. uma dúvida. Está abrindo ao bem de família, a casa própria da família, única? Não. Bem de família 8.009 traz exceções. Aliás, na parte de tributo, sim, é uma das hipóteses de exceção. Tributo e fiador. São exceções que é possível a penhora. Você pode ser objeto de penhora pela dívida de tributo. Sim. Financiamento. Essa é uma outra lei que eu gosto sempre de alertá-los para dar uma lida, na 8.009 de novembro. É da questão da impenhorabilidade do bem de família. Mas ela é extremamente discutida, né? Hoje, por causa da doutrina e principalmente da jurisprudência. Mas leva em consideração a base primária, que é a lei federal. Perecimento da coisa, isso aqui já não é tão comum, né? O perecimento, incêndio,
né, destrói edificação, chuva, causa deslizamento, né? Desapareceram os respectivos proprietários. Ou seja, queimou tudo ali. Lógico, às vezes não tem uma construção, mas fica o quê? O imóvel, né? Agora, quando é um deslizamento, o perecimento é uma perda. Aqui sim, acho que justifica a palavra perda, né? Porque aí a pessoa tem um prejuízo. Né? Mas isso deve ser de forma natural, né? Porque como é aquele evento acontecendo de novo Marinho, aí aconteceu um deslizamento de uma perda, mas por culpa de alguém. Teve uma responsabilidade civil, sim. Agora, quando uma culpa natural, eu estou lá na minha casa e de repente cai uma barreira ali do nada. Uma enchente, ou construiu num lugar inapropriado, pode ter um deslizamento, né? Essa semana que passou, não vi muito bem a situação no Rio de Janeiro, que teve lá uma queda, que muitas vezes tem um responsável, sim. A ideia dessa perda aqui por perecimento, realmente é uma regra, questão natural, né? Agora, se tiver alguém que construiu um prédio com areia de praia e ele veio a cair, ele vai ter uma responsabilidade, como teve lá anos atrás. Né? Sempre, né? Sim. A gente vai ver agora o direito de vizinhança, que é muito interessante para o nosso dia a dia, que é o direito de vizinhança. Uma delas também é essa questão do fogo, né? Você tomar atitude em que o vizinho ao lado está tacando fogo na casa dele. Né? Anote aí, 1275.5, olha lá. Preceito genérico, perecer o direito, se perecer o quê? O objeto. Que nós vimos lá nas obrigações. Lê para nós aí, 1275. Francisco. Além das causas consideradas de código, evidenciar a propriedade por alienação, pela renúncia, por abandono, por perecimento da coisa. Perecimento da coisa. Por desapropriação. Desapropriação é interessante, vamos nela. Ato involuntário, fenômenos naturais. Seco, terremoto, raio ou outras catástrofes que podem resultar ali de ato. Desapropriação, isso aí é de todas as perdas de propriedade, a alienação e a desapropriação é essencial. Desapropriação é estudada no direito civil e no direito administrativo. Nós tivemos uma prática de desapropriação aqui em Cuiabá por causa do famoso PLT. 2010, 11, 12, antes de 14, que já foi uma antecipada, foram várias leis de desapropriação. Acho que você falou de um caso particular. Né? Então, a desapropriação, já coloque aí. Esse é importante ler, reler. Nós vamos ter uma noção do direito civil, mas vocês vão ter o estudo do direito administrativo. Vocês já estão tendo direito administrativo? Não. Quando tiver, vai estar lá, mas eu vou fazer uma prévia aí, já citando algumas leis também para vocês. Então, desapropriar, nós temos uma ideia de você ter uma norma, né, seja um decreto, uma lei, aonde o Estado, a União, o Estado determina a perda da propriedade. Ou de baixo, acima, ou ambos. Pode acontecer. Isso. O solo, né? Tem um direito real que a gente pensa também muito hoje, que é de laje, que você me fez lembrar, que laje não é só em cima, laje é embaixo também. Né? Então, vamos começar a pensar nessa desapropriação, né? Como conceito. Lá, modo involuntário de perda de domínio ou perda de propriedade. Direito público fundado no direito constitucional e regulado pelo direito administrativo. Mas quando a desapropriação está lá na parte de perda de propriedade, eu gosto de trabalhar com vocês também. Olha lá. 1228, parágrafo 3º. Já anotamos isso aí, mas anote de novo aí. 1228 é aquele lá que começa a falar de, né, os capião, mas quero que anote aí o parágrafo 3º, olha lá. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social.
bem como de requisição em caso de perigo público ou iminente. Bate aí, 1228, parágrafo 3º. Confirma? Sim. Anotaram já esse? Sim. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de... Quais são as hipóteses? Isso que eu quero que você anote. Para que ocorra a desapropriação de um bem particular, que pode acontecer também de um bem público. Necessidade ou utilidade pública ou interesse. Vamos pensar um pouco isso aí, e vocês com certeza vão debater mais no administrativo. Vamos pensar agora. E para anotar o parágrafo 3º do artigo 1228. O quarto e o quinto, eu até já coloquei aqui, porque nós falamos dessas duas formas aí, que a gente chamou lá de uma forma de desapropriação particular. Vocês lembram? Na verdade, a gente pensa num detalhe quando fala em uso capião. Mas alguns doutrinadores chamam de uso capião por desapropriação entre particulares. Por que entre particulares? Ele traz essas duas novidades no Código, 1228, parágrafos 4º e 5º, ele fala de uma indenização. Aí o Márcio lembrou, ele falou, mas esse negócio de desapropriar, naquele caso, que tem União, Estado, eu falei, Só que esse caso criado no Código Civil é diferente. Chamam de desapropriação na doutrina, mas na verdade é uma forma de uso capião com indenização daquele que tinha propriedade ou menor posse. Então ele diz assim, imóvel reivindicado. Reivindicação, essa ação é de quem tem propriedade, né? Consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de considerado o número de e estas dela houver realizado em conjunto ou separadamente obras, serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico. O juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Fábio Tartucci, Stolze, tem chamado de uma forma de desapropriação entre particulares. Mas aqui a gente está observando que é o que? Uso capião. Só que o uso capião por si só não tem indenização, né? O uso capião que a gente viu extraordinário, ordinário, não fala, vou indenizar o proprietário. Não existe. Eu adquiro ali por uma prescrição aquisitiva do lapso de tempo. Nesse 1222, parágrafo 4º, 1228, parágrafo 4º e 5º, 1228, parágrafo 4º e 5º, eu só trago novamente aqui porque está parte da doutrina colocando como uma forma de desapropriação. É lógico, não é a desapropriação que nós vamos pensar agora no sentido de ter uma lei, né, um decreto, União, Estado, determinando aquela desapropriação de um interesse social, interesse público. Professor, Diga. então, nesse caso aqui, se a pessoa entrar com o capião, mas lá no processo o juiz, né, delegar que ele tem que pagar uma indenização devida ao proprietário, ele sai de econômica para fazer essa compensação? Esse caso aqui vai ser a ação reivindicatória do proprietário, os demandados alegando que tem 5 anos, né, mais de 5 anos sobre aquele bem ininterrupto, estão utilizando, né, com aspecto social, ou seja, está construindo, está produzindo, e eles têm interesse naquela área. De acordo com o parágrafo 4º e 5º de 1228, eles não podem ser retirados de lá. O autor da ação reivindicatória, ele não tem o direito à reivindicação do bem, mas ele tem direito a uma indenização. Isso se nós estivermos falando dessa forma aqui, porque você poderia estar, mas eu tenho uns campeão lá também de 5, ordinário, extraordinário, poderia? Pode.
é que essa aqui está sendo uma forma distinta, né, onde eu tenho a indenização do proprietário. Então, ele mais se assemelha a uma desapropriação entre particulares do que um verdadeiro que uso capião. Eu vi uma situação que eu acho que se encaixa nisso aí. Uma cidade lá que eu morava, eu construí um condomínio desse aí, minha casa, na minha vida. E aí, ao lado, tinha uma área lá, vamos dizer assim, sem dono. Só que era um proprietário, um cara que tinha bastante condição. E aí, ela começou uma invasão. Criou-se um bairro, eu tinha um bairro lá. E aí, eu voltei depois no ano e perguntei: o que deu isso aqui? Aí, alguém me disse que a prefeitura indenizou para o dono, isso é a história que eu vi, para o dono, aquela área que agora cobrou das pessoas que estavam morando lá. Não sei se é verdade, mas eu achei parecido com essa história aí. Se é prefeitura, pode ser uma desapropriação mesmo, ou indenização, porque a desapropriação é indenizatória, né? Agora, ela cobrar dos demais, aí a não ser que seja uma lei específico desses planos, né, Minha Casa, Minha Vida, que tem uma cobrança ali de uma parcela de valor. Né? Quando a gente fala de considerável número de pessoas, o que me vem à mente é uma invasão de uma área. Por várias pessoas. Dificilmente pessoas que são de uma determinada área e começam a construir vão pensar em indenizar aquele proprietário. Então, 228, 200, parágrafo 4º e 5º torna-se o quê? Eficaz. Só que veja só, você observa que ele está falando em imóvel reivindicado, ou seja, o proprietário está tratando de propriedade, não de posse. Então, ele está buscando o proprietário reivindicar o bem de volta. E nessa meio de caminho, as pessoas que lá estão falam: não, peraí, nós construímos já aqui, já estamos até mais de 5 anos. Ah, mas eu não tenho direito de usucapião. Eles não têm nenhum dos requisitos daqueles usucapião extraordinário, ordinário e tudo mais. Mas eles podem falar: excelência, autor, vamos fazer um acordo, a gente indeniza você. Divide aqui as áreas, divide quem está, né, a mais, a menos, e a gente faz uma indenização. E aí nos transfere a propriedade. Para quem está pensando em invasão, não vai pensar em indenização. Aí nós vamos pensar nesse aqui, nós vamos pensar lá nas outras hipóteses de uso capião. Eu coloquei isso aqui porque o termo usado pela doutrina, se vocês olharem lá, quando a gente falou, foi desapropriação entre privados. Quando a gente falou lá... Não tem a invasão, não tem intenção do cara pagar, mas ele tem intenção de forçar o Estado. Mas aqui você vê que ele não fala Estado, fixará a indenização devida ao proprietário. Pois é, mas aí quando entra, que ele entra nessa questão de vai entrar quando o cara invade, né, aquele conjunto ali, aquele quantidade de pessoas invadem ali aquela propriedade, que quadrados. Sim. Você falou, ele vai ter intenção de pagar. Mas ele já vai forçar, já vai entrar com ação, né? Sim. Vai com ação para o governo pagar aquela indenização ao proprietário. Aí é uma desapropriação que nós vamos ver, por utilidade pública. Aí não é aquela pessoa do lado, o proprietário quer de a posse, por desapropriação. Aí vai ter uma lei ou um decreto do Estado determinando a desapropriação mediante justa indenização. Aí nesse caso é o Estado, se eu falo Estado ou a União, município não. Seria por utilidade pública. Essa não é por utilidade. Essa que nós pensamos é por utilidade. O senhor acabou de dizer que o proprietário de terra, o detentor de terra, geralmente é o município, o bairro, federal ou a União. Mas naquele caso mas no caso lá do abandono, aquele caso específico do abandono. Aqui agora nós já estamos pensando em quê? Mas se o senhor pega friamente, o Estado não tem terra. Ou é o município, ou é a União, ou federal. A maior parte é do Estado, do município, por União. Estado. Sim, as terras a gente vai ver a desapropriação. Olha aqui, ó. Eu vou até passar um pouquinho à frente, ó. Eu até peguei para vocês uma sequência da Constituição. Aí depois eu vou citar uma lei antiga lá, para vocês terem conhecimento. Então, ó, artigo 5º da Constituição, eu só dei um pouquinho aqui, mas vou. O artigo 5º da Constituição,
tem que ser lido e relido. Eu falei isso para vocês, né? Quantos incisos que tem lá? 78. Tem que conhecer. Um deles, que é o quanto? 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, necessidade e utilidade por interesse, mediante justa e prévia em dinheiro, ressalvar os casos previstos. Aqui começa a falar em desapropriação. Nas hipóteses, necessidade, utilidade e interesse social. Indenização em dinheiro. Compete privativamente a União legislar sobre o quê? Desapropriação. E esses dois artigos, esse aqui no caso, inciso 24, pode anotar. 24 pode anotar. Compete privativamente a União legislar sobre... mas no caso aqui no Estado, que teve a questão para o VLT, foi lei estadual que fez a desapropriação de todas as áreas. Aí teve lá em cima uma discussão, que era uma parte, né? Tudo foi estadual. Aí eu fui um pouquinho além. 182 da Constituição. Política de desenvolvimento urbano, poder municipal, objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais, bem-estar. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia justificação em dinheiro. Então, sempre vai estar falando o quê? Prévia e justa indenização. Desenvolvimento urbano. Aí eu fui um pouquinho além, só para pegar os artigos da Constituição. Compete à União desapropriar com interesse social para fim de reforma, e aí entra aquele que o Márcio lembrou lá. O imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função, mas aí tem todo um regramento para acontecer isso, tem lei própria, né? Aqui ele só está prevendo que na Constituição. Mas sempre que fala em desapropriação, fala o quê? Indenizado. Indenizado. E, em muitos casos, em dinheiro. Aí tem um decreto, né? Imóvel com interesse social, de reforma agrária, autoriza a União a propor ação de desapropriação. Então, não basta ter a lei, eu também tenho a ação. Mas muitos aqui, na época eu estava na parte da Fazenda Pública, lembro como se fosse hoje. Aí era 2010, 2009 para 2010, já preparando as ações, que já sabiam que ia ter que construir até 2014. Né? Tem a lei e o Estado vai oferecer um valor. E muitos proprietários, conselheiros, não aceitaram aquele valor que foi depositado. Mas o que foi feito? O Estado fez a lei de desapropriação, moveu a ação de desapropriação individual, não foi coletiva, cada um ali, e já depositou o valor. Então, o requerido ele era citado já com o valor do depósito, para dizer se ele concordava ou discordava. Isso aconteceu e vários discordaram do valor que foi avaliado ali para fins de desapropriação. Mas ele mesmo discordando da desapropriação por... Não, discordou, o que vai virar? Perícia, ver valor do imóvel, né? E lógico, aquilo que está depositado ele pode levantar. Aí vai discutir a diferença. Mas aí nós estamos falando em ação de desapropriação. A desapropriação direta que o senhor falou naquela vez, né? É isso aí? Aí é o inverso. Aí é quando o Estado, a União, não move a ação de indenização, faz a lei, determina a desapropriação. Mirante aqui da Chapada, muitos conhecem lá. Teve um decreto recente, acho que desse ano, ou do ano desse ano, desapropriando uma área de mais de 43 hectares, tornando-se uma unidade de conservação integrada. Está lá o decreto e está desapropriando. Mas e aí o valor? Quem vai receber, não vai, está desapropriado mediante lei. Vai ter que haver o quê? A ação de
desapropriação. Ah, mas o proprietário ele pode também acionar o Estado e falar, opa, eu não fui indenizado. Justa indenização, não fui, né? Porque aqui eu estou falando de reforma agrária, mas segue o outro lado. Ele pode fazer a desapropriação indireta. Ele acionar o Estado, falar que quero receber, está aqui, fiz o valor, levantei para reverso. Isso aí. Professor, quando esse pessoal que está nessa área de perda desapropriada, eles estão aí regulamento, como é que eles fazem para receber? Se for A gente vê muito. na reforma, Quando a União vai lá, ela diz assim, não, ela diz assim, ela vai se apropriar essa área aqui, mas agora vai dar um parque estadual, de alguma coisa lá, na área da Jardim Botânico. Nós temos em Cuiabá um Jardim Botânico Aí, estadual. pronto, quando ele faz isso aí, quem mora lá? A maioria das vezes as pessoas moram lá, não tem título. Vai ter que ser movida movida uma ação de desapropriação. Elas não têm a posse em casa, não tem nem nada. Esse Jardim Botânico que vai sair ali para estrada, é uma área grande na estrada ali lá da Guia, ali, tem um condomínio novo lá, né? Tem uma parte toda lá que é, por lei estadual, um jardim botânico. Várias, se você pegar o georreferenciado, tem várias casas lá dentro. É que margem o Posto. Eu acho que sim, ele pega toda a margem, já tem um projeto muito bonito para lá. É uma lei, mas a gente nunca viu falar em jardim botânico, né? Nós temos, na lei tem. Aí já vai ser objeto agora, porque tem já um projeto para o jardim botânico. Ah, mas tem vários imóveis lá, o que vai acontecer? Eles terão ação de reintegração, vai ser movida pelo Estado. Ah, mas eles têm benfeitorias. Né? Aí vai começar a discussão. Construiu antes, construiu depois da lei. Pode ser que ele tenha propriedade antes, então ele vai ter que ser indenizado. Mas ele não tem propriedade, ele tem posse. Aí vem a discussão se ele vai ser indenizado ou não. Se tiver posse ou propriedade, vai ser indenizado, principalmente por benfeitoria, se ele fez uma casa lá. A referência é a data da desapropriação, ou a data da lei que se criou aquela unidade. Aí ele fala, opa, eu tenho posse antes, aqui eu tenho propriedade antes. Eu tenho que ser o quê? Indenizado. Ah, não, eu já vim para cá, eu sabia. Não, eu não sabia, não, mas já tinha lei. Em tese, quando já tem a lei publicada, todos tinham que ter o quê? Ciência. Ciência. Esse vai dar uma discussão boa, vocês vão me falar já, que é chamado Jardim Botânico aqui em Cuiabá. Pessoal, vim para ler porque na sequência eu coloquei os artigos, né? Então, de onde que surge a desapropriação? Principalmente na Constituição, né? Alguns artigos nós vamos ver no direito civil, mas o estudo é um diálogo do direito civil para a perda de propriedade, que é o que basta saber. É um diálogo com a Constituição, que aí como é que se faz, qual é o procedimento, você vai ter um diálogo com o direito administrativo. Então, no direito civil, interessa saber que é perda de propriedade, isso é importante. Direito constitucional é a previsão na Constituição da desapropriação. E no direito administrativo é o estudo, propriamente dito, da desapropriação. Então, para nós aqui, basta saber que a desapropriação é o quê? Perda da propriedade. Mas aí eu fui um pouquinho além, trouxe já a Constituição, leiam esses artigos, acostumem com eles. Vai ser comum nas primeiras fases. Lê o artigo 5º inciso, você vai resolver os 10 ou mais artigos do exame de ordem. Primeira fase. Já marcaram aí o 32º, né? Eu coloquei alguns artigos na Constituição, né? Diferenciei também da chamada servidão administrativa, ou confisco, ou compra-venda, não tem nada a ver. Desapropriação é essa ideia de perda de propriedade, em regra, com uma indenização, seja do Estado, seja da União. Né? Confisco nós não temos, a não ser que seja em decorrência do quê? Acontece, esse é que acontece. A gente tem ouvido falar muito, né? A perda de bens, semoventes, né? Isso aqui acontece.
É diferente, né? É diferente da desapropriação, ok? Diferença entre desapropriar, confisco, comprimento, né? Então, confisco não existe com perda de propriedade, não está lá. Perda de propriedade. Nós temos a desapropriação. Salvo nos casos desse aqui é do tráfico, né? Ilícito aí de entorpecentes e drogas. Independe de pagamento de indenização. Bom, só faltava essa, né? No caso do confisco. Tem legislação própria. Durante algum tempo eu estudei, tinha um estudo desses casos. Tem legislação própria, faz leilão, vai à asta pública, deixa alguns valores depositados até realmente a finalização do processo penal. Servidão administrativa, vou trazer aqui só para conhecimento também. Né? É muito comum na servidão. Qual que é a diferença? É que na servidão, como o próprio nome já diz, é algo temporário. Você vai utilizar ali, muitas das vezes, por uma passagem de rede, passagem de uma rede elétrica ou telefônica, ou como a gente tem os cabos hoje, né? Às vezes não há necessidade de uma desapropriação propriamente dita. Né? Mas alguns chamam, né, servidão administrativa. Não adquire o bem, devendo apenas suportar o uso mediante o que? Uma indenização. Às vezes sai mais caro a servidão para a União, para o Estado, do que a desapropriação. Porque a servidão você vai ficar fazendo o quê? Pagando, né, pela utilização daquele espaço. Às vezes a gente vê aqueles linhões, né, em determinado imóvel, né, teve uma desapropriação de toda aquela parte. Beleza, vai ter que ser indenizado, né? Agora, se decretar a servidão sobre aquela parte, também vai ter que ser pago, né? E aí, pelo período que estiver utilizando ali. Mas, se você for passar um linhão, é mais fácil desapropriar do que fazer a servidão de uso. Mas eu coloquei aqui para diferenciar. No Nordeste, acho que está colocando a energia lá de eólica. Nós fazendo lá que estavam fazendo essa parte de servidão. Sim. Não estava desapropriando nem comprando bem, só estava pagando pelo outro. Isso é bom demais, porque tem posse ou propriedade, né? Vai ficar recebendo. Desapropriação é uma hora de transferência compulsória, forçada, né, de perda de propriedade. Enquanto que aqui na limitação do direito de propriedade, porém na ideia de interesse social. Bom, isso é conceito de desapropriação, né? Modo originário. Desapropriação é modo originário de aquisição de propriedade. Modo originário de aquisição de propriedade. O registro é meramente declarativo, ocorrendo a aquisição do domínio independente. Modo originário é um modo derivado, né? E se nós formos ver lá na aquisição de propriedade, é porque aqui vai ter que haver o registro, né, para transferência. Meramente declarativo. O que é isso? Então, eu vou ter que ter lei, vou ter que ter a desapropriação e vou ter que levar a registro. Mas o registro é meramente declarativo, ou seja, independente. Será verdade? Forma originária de aquisição significa que ela é, por si mesma, suficiente para instaurar o quê? A propriedade em favor do poder público. Não era aquela ideia que nós vimos lá atrás de aquisição originária, como no caso do uso capião, né, que nós vimos lá. Né? Mas aqui ele quer dizer, se eu tiver a lei declarando a desapropriação, por si só, já vale como título para fins de propriedade ou perda de propriedade. Mas e a indenização não tem que ter?
O que eu tenho a lei declarando a desapropriação? Será que não tem que ter o pagamento ou depósito? Para alguns doutrinadores, não basta a lei de desapropriação. Tem que haver o quê? Pagamento ou depósito judicial. Não se subordina meramente a transcrição do título. Então, eu tenho lei de desapropriação, tem que ter o pagamento para realmente ter a perda da propriedade. É como eu disse, a gente tem leis desapropriando, mas a indenização, até agora, nada. É aí que surge a famosa ação de desapropriação indireta, onde aquele que foi desapropriado é que aciona a União ou o Estado. A questão não é pacífica. Eu coloquei alguns doutrinadores aí que entendem, ó. Por exemplo, afirma que a transferência, o José Crepelas, que é administrativista, né? No instante do registro. E o título hábil é a sentença prolatada pelo juiz. Ou seja, ele já está pensando numa ação de desapropriação. Pontes de Miranda, domínio ou qualquer outro direito sobre imóvel só se perde pela transcrição de registro. Na desapropriação, registra-se a sentença ou o acordo. Então, na desapropriação, eu tenho que ter lei, eu tenho que ter a ação de desapropriação. Anote aí, esse é decreto-lei muito antigo, lá de 1941. Quem puder dar uma lida depois, vai falar aqui sobre desapropriações, procedimentos. Não sei se vai ter aí no Vadimeco, né? Porque é antigo, né? Mas depois entra no Google lá, dá uma olhada. Diga, Francisco. Então, você está fazendo uma consideração de constitucional. Essa lei é um decreto-lei, nós nem temos mais, né, decreto-lei, né? Não. Mas ela está em vigência. Se você pesquisar no Google, vai tratar dos pressupostos para que ocorra desapropriação. Eu trouxe só algumas partes, ó. Quem que é o sujeito ativo dessa ação de desapropriação? Em regra, União, Estado, municípios, pode ocorrer, né? Bem como concessionários de serviço público. Esse público. Nesse caso, né, depende do quê? De autorização expressa. Então, quem pode ter legitimidade para propor a ação de desapropriação? Aí depende do interesse, né? Se é da União, do Estado, do município. Serviço público, desde concessionário de serviço público. Sim. Desde que tenha autorização expressa, diz o decreto-lei. Competência do Executivo, para o Poder Executivo praticar o quê? A desapropriação. É porque é legislativo, porque eu tenho que ter a lei. Tem a lei. Né? De desapropriação. E aí, quem executa é o Executivo. Porque a lei fala, desapropriado, ok. Mas e quem paga, quem indeniza, né? A União, o Estado. O Poder Judiciário apenas intervém se houver aqui a fase contenciosa. Como eu disse, propor a ação de desapropriação, já indicando o valor, se o requerido concorda, ele recebe e acaba a ação. Aí o magistrado só sentencia determinando, né, o registro na matrícula do imóvel. Eu me lembro que no caso da Copa, tem vários que discordaram pelo valor que estava sendo depositado. Tem que pagar o valor do PTU, né? O PTU até passar. Fez lá uma avaliação, às vezes, né, por causa do Estado, fez uma avaliação ali, ficou menor. Cumpre o Executivo praticar atos da efetivação da desapropriação, que em regra pagar em dinheiro, né? Decreto da autoridade pública, declarando de utilidade pública, decreto de desapropriação, e no decreto-lei tem uma questão interessante, ó. Desapropriação, prazo de 5 anos, na data do decreto. Findo esse período, ele pode exigir o quê?
porque a desapropriação ali decaiu, ou seja, não tem mais validade. Eu vou te falar a verdade, tem várias leis, até do Estado, decreto do Estado, que tem mais de 10 anos e tá, né? Ninguém questionou ainda. Somente decorrido um ano poderá o mesmo bem ser objeto de nova declaração, um ano depois desse período. Então, a ideia é, declarou desapropriado, tem que já o quê? Indenizar no lapso dos 5 anos. Coisa que não é comum. Publicar o decreto de cara imóvel de utilidade pública, autorizado a penetrar nos prédios compreendidos na declaração. É limitada ao trânsito pelo imóvel, levantamentos topográficos, ainda não é uma emissão na posse, vamos dizer assim. O Estado, a União, só pode estar lá na área se tiver o que? A justa indenização. Mas, na verdade, a gente sabe que depois de publicar o decreto, já vai começando os movimentos. Não significa emissão na posse, após o pagamento que da justa indenização. Que às vezes não é justa, né? Só após o pagamento, arbitrado e munido de mandado de emissão, é que a administração pode utilizar dos bens. Então, eu tenho lei, ação, indenização. Se na ação tiver acordo, fica mais fácil. Se não tiver, é bom. Já falamos 24 da Constituição. Aí eu diferencio a questão de necessidade pública, resolver ali, problemas que só podem resolver com a transferência de bens particulares para o domínio da pessoa administrativa. Aqui no nosso, da VLT, a maioria foi por necessidade pública. Utilização particulares é conveniente para interesse administrativo. Não é imprescindível, mas é necessário. Interesse social, isso aqui é bem comum ali da reforma agrária. Transferência para o domínio público, resolver problemas da coletividade. O decreto-lei traz algumas hipóteses, entre elas também da reforma agrária. Interesse social. Necessidade pública. Isso aqui está no Código Civil, então é importante a gente lembrar lá do 1228, parágrafo 3º. Necessidade, utilidade, interesse social. Isso é importante para nós. Depois vocês desenvolvem toda a parte de desapropriação também no administrativo. Aqui eu coloco que pode ser objeto, de acordo com o decreto, bens particulares, mas também pode ocorrer de haver desapropriação de bens do Estado, do município, da União. Lógico, se eu vou desapropriar um bem do Estado, quem que pode fazer isso? A União. Se eu for desapropriar um bem do município, quem que pode fazer isso? O Estado e assim sucessivamente, né? São suscetíveis pela União, assim como dos municípios podem ser desapropriados pelos Estados, devendo o ato, em qualquer caso, ser precedido de autorização legal. Autorização legal é ter uma norma, ter um decreto do Estado ou uma lei estadual. Isso me fez lembrar uma discussão de alguns imóveis aqui, que ora fala que é do Estado, ora fala que é do município. Daqui a pouco aí sai aí uma desapropriação. Passagens de fios condutores, que é aquilo que a gente pensou agora há pouco, né? No caso lá da servidão, né? Necessitar de todo imóvel não é nem uma servidão, aí vai ser desapropriação mesmo. Retrocessão, o que é isso? Retrocessão. Estou finalizando já, só para terminar isso aqui. Desapropriou, tem 5 anos, diz a lei. Mas a retrocessão é desapropriou para fins de fazer o VLT. Ah, mas não construiu. Será que ele pode devolver o bem? E se devolver, vai ter direito a ser indenizado, né? Ou seja, devolução do valor? Não lhe dando destinação. É o Estado que faz a retrocessão ou é a pessoa? A retrocessão é uma ideia de devolução do bem desapropriado. Por falta de custo. Da retrovenda, né? É como uma retrovenda. Então, o Estado desapropriou aquela pessoa, passou 5 anos, não construiu, não indenizou, ele entrou com a ação, ganhou de volta,
E aí foi a retrocessão. A administração deixa de utilizar o imóvel desapropriado, não lhe dando que há destinação. Mencionado no ato, obrigação de oferecer ao ex-proprietário pelo preço que Não, esse é o contrário. faz desapropriação, faz justa indenização, Não não usa, e agora eu falo, olha, Entendi. você quer comprar? Então, seria uma recompensa. Sim. Se a coisa expropriada para fim de necessidade ou utilidade ou por interesse não tiver destino para a qual se desapropria, não for utilizada em obras ou serviço, caberá ao expropriado direito de preferência. Anota aí, artigo 519, está fora da sequência dos artigos aí. Então, eu vou desapropriar, justa indenização, não utilizei aquele bem que teve a perda da propriedade, e agora eu estou oferecendo a quem eu desapropriei comprar de volta. Mas aí vai ter escolha da pessoa, né? Professor, eu quero voltar lá na parte anterior, quando nós falamos da desapropriação aí dos imóveis públicos. Eu estou colocando do Estado pela União, certo? Estados são suscetíveis são pela União. A União pode, tanto o Estado como o município. Todos os municípios podem ser desapropriados pelos Estados. E o da União jamais deve ser desapropriado. Estado pela União. Mas a minha dúvida é se matéria, se a União poderia passar direto para o município, mas já vi que Pode. Aqui eu estou indo direto no decreto-lei. Mas eu acho que é interessante saber, porque às vezes cai essas perguntinhas no direito administrativo. Eu andou começado com o município por doação. Aqui nós estamos pensando em desapropriar. Pode acontecer doação, mas aqui a gente está pensando em desapropriação. Porque doação não tem custo, né? eu acho que nessa época que foi criada em 41, isso era possível. Hoje talvez não, acho que hoje já passa uma doação, como ele falou, né? Não, pode acontecer doação, tanto no município, Estado, município, União, mas aqui eles estão pensando em desapropriar mesmo. É quando não tem ali não tem uma. Porque para doar tem que ter uma afinidade. Então, vamos dizer que essa secretaria aqui de Cultura, hora o município fala que é dele, hora o Estado fala que é dele. Se você pegar documentos, você vai ver que tem uma lei que desapropriou aquilo ali, lá atrás. Zero, acho que foi, não sei se foi ordinário ou decreto-lei, desapropriando aquele imóvel para o Estado. Ah, mas o imóvel é do município, está desapropriado. Ah, tem que pagar a justa indenização. Por quê? Que a doação tem que haver uma afinidade. Acontece muito isso, né? O município, olha, vou doar essa área, constrói lá tal coisa, faz isso. Retrocessão, tranquilo? Age de forma condenável o poder público que, após despojar o particular da coisa, para fim determinado, desvia da finalidade. Alguns chamam de desvio de função. Desvio de função na administração pública, mais para a parte nossa do servidor, né? Mas aqui se usa também esse termo, desvio de função, na desapropriação. Aí a gente coloca alguns julgados. Era para uma escola estadual, criou uma creche municipal, teve a perda, né? Aí coloquei alguns julgados depois aqui. Não caberá retrocessão se desapropriar o terreno para nele ser construído, por exemplo, uma escola e foi dado outro interesse público ali. Escola, uma creche, um exemplo, né? Não há desvio de finalidade, ou seja, não tem por que falar em retrocessão. Então, eu desapropriei, disse que ia se tornar uma unidade de conservação, e lá virou, enfim, um hotel. Aí foi feita uma cessão, né, ou concessão daquela área. Pode acontecer. Sendo incabível o direito de preferência, ou retrocessão quando o bem expropriado vai de destinação diferente do ato de desapropriação. Então, regra é desapropriar, perda de propriedade com indenização. Se eu não utilizei para aquilo que estava determinado na desapropriação, em regra, aquele que eu desapropriei pode comprar novamente. Agora, se a União, o Estado, fala, olha, foi desapropriada aquela área para fazer o VLT, mas não foi feito o VLT. Ah, tá, mas nós vamos usar para outra coisa agora, vai fazer isso, vai ser
atividade privada. Então, há que se falar em retrocessão. O que é a retrocessão? Devolver para aquele que eu expropriei, aguardando uma indenização. O pagamento. Ah, eu não quero mais, já recebi, então não quero mais. Aí vai fazer de uma forma ou de outra, atingir a finalidade principal, que é a necessidade pública ou utilidade pública. Ele não sendo daquele fim específico da lei de desapropriação. Porque a desapropriação ela é cheia de regras. E uma delas é o direcionamento para o que se quer. Se em 5 anos não foi dado imóvel expropriado em uma finalidade, em tese, para retrocessão. Mas a jurisprudência ser inadmissível, devendo o direito do exproprietário resolver-se em perdas e danos. Caráter de direito pessoal, eu coloco alguns conceitos, né? Aí já vou ali para o resuminho, né? Como é que se perde a propriedade? Isso que interessa. Eu falei um pouco mais, mas o que interessa é como é que se perde a propriedade? Alienar, renúncia ou abandono. A doutrina chama como modos voluntários. Involuntariamente, lembra lá aquela questão natural, né? Cai raio, ou a desar. No direito civil, isso é importante. Saber aquelas hipóteses, utilidade, necessidade, você tem que saber também, mas aí você vai ter mais conhecimento para o constitucional e para o civil e o administrativo. Então, se eu falo de uma matéria que vai ser interessante para o constitucional, para o civil e para o administrativo, então esse tema é importante. Você entendeu? Então, estudar a desapropriação do civil é só entender que é perda de propriedade. Mas esse tema de desapropriação é importante para o direito constitucional, porque está lá previsto. E é importante para o direito administrativo, porque lida com a administração pública. Então, estudar desapropriação é interessante, anote aí. Tanto na área civilista, constitucionalista ou administrativista. Para nós, basta entender que é uma perda de propriedade. Uma das hipóteses, né, de perda involuntária, porque a maioria não quer perder propriedade. Também que eu tenho uns casos aí que desapropriou a área dele e até ficou rindo, porque vai receber mais do que merecia a desapropriação, né? Tem uns casos assim também, mas... Gostou, desapropriou, recebeu uma grana. Acontece. Enumeração exemplificativa, né? Renúncia. Aí eu só faço aí com mesa. Transfere propriedade. Abandono. Ato unilateral. Perecimento. Perde propriedade pela desapropriação expresso na Constituição. Se a administração deixar de utilizar, não lhe dando destinação, é que surge aí o que nós chamamos lá de retrocessão. Retrocessão no direito administrativo, no direito civil, poderíamos chamar de retrovenda. Algumas perguntinhas aí para a gente finalizar a noite, antes de entrar na nova temática, né, que é direito de vizinhança. Tem algum colega aí querendo entrar? Tá, eu não esqueci, tem que ter uns minutinhos que o professor Gustavo falou, eu mandei no de vocês, para fazer um Google Drive, acho que é um questionário. Mas já eu faço questionário com vocês, eu não estava vendo as horas agora. Vamos resolver esse aqui, só para a gente fechar essa temática, e aí eu já vou passar o tema da sequência. E aí vou dar uns minutinhos para vocês fazerem esse questionáriozinho aí, que é rapidinho. Já fez? Quem já fez, está liberado. Olha lá. Segundo o Código Civil, vai estar na sua avaliação, hein? Aquisição por acessão. O que é acessão? Tudo bem. É uma forma de aquisição de propriedade. Beleza. Não pode se dar. Então, mais fácil lembrar quais são as hipóteses de acessão, ou seja, de aquisição de propriedade por acessão. A função está lá. Lembra? Dá uma olhada lá. Ilhas, aluvião.
Plantações e construções. Uso capião? Uso capião está dentro de acessão? É mais fácil olhar quais são as formas de aquisição de propriedade por acessão. Avulsão, ilhas, aluvião e plantações. Uso capião é forma originária de aquisição de propriedade. Então, não está lá. Aí eu pus o artigo aí, pra vocês lembrarem, relembrarem, né? Se aqui quem está comigo agora vai rever depois, vai estar numa das nossas questões do exame de lá do exame do avaliação. Acessão mesmo que aquisição. Adquirir a propriedade também que lembra das ilhas, né? Geralmente aquela forma de que envolve, né? Aqui é um pouquinho mais extenso, mas a ideia é assim, ó. Tratando-se de área extensa, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, bem considerável número de pessoas, local em que elas houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços, considerados pelo juiz de interesse social e econômico, sobre o assunto, pode-se afirmar que o proprietário, se vier a propor ação de reivindicação, ação reivindicatória, ação de quem tem propriedade, poderá se ver privado da coisa. Hipótese que deverá ser fixado a justa indenização em seu favor, sendo que, para o preço, a sentença haverá contido para registro do imóvel em nome dos consumidores no cartório do prefeito. Parece que é verdade, né? Parece que é verdade. Neste caso, ocorre a situação de uso capião, não de desapropriação. Proposta a ação pelo proprietário, ação reivindicatória, dispensável para a citação de todas as pessoas, bastando ordenar a citação de possuidores mais antigos. Estranho, né? Pela via da desapropriação, surgirá nas circunstâncias privado que venha a ser o proprietário de sua rua o surgimento não de um condomínio, mas sim de um loteamento. É estranho, né? Letra A, daqueles parágrafos estranhos também, que é o parágrafo 4º e 5º. Que surge no novo CPC, no novo CC. A citação do caso da documentação oficial tem que citar todos que tem ali. Inclusive, nós vimos na época, quando é de coletividade, jornais de circulação, o juiz manda circular, o oficial de justiça tenta localizar, né, no local, quem é quem. Geralmente, quando você vai procurar na imagem, você não consegue. Não. Não sei quantas pessoas não conseguem identificar quem está todos que estão ali, né? Não consegue. Então, Vai ter que citar por edital, que é o que a gente chama de citação fictícia. Publica a citação, né? E aí manda circular em jornais, rádio, quando é interior, tem muito rádio também. Mas assim, lógico, você não vai conseguir ter as 2.000 pessoas que estão lá. Você vai conseguir individualizar por meio do oficial de justiça, individualizar o Zé Grilo, que aí você vai ter o nome dele, certo, tudo, né? E aí, nessas hipóteses, tem que também intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública, quando existem pessoas que não têm condições de arcar. A Defensoria vai lá para dentro, acaba que em 2, 3 anos consegue fazer um grande acordo. Na prática é isso, né? Deixa eu, o professor Gustavo, deixa eu só parar aqui a nossa apresentação. Ok, parei a apresentação. Vamos ver se tem alguma dúvida, que aí eu vou só parar a gravação também, pessoal. Mas ficarei aqui, o professor Gustavo falou para deixar alguns minutos para que nós possamos fazer. Eu coloquei no grupo aí, dá uma olhada. Vocês receberam por e-mail também, né? Deixa eu ver aqui. Professor,
Alguém... Ah, tá. Questionário do estudante. Foi isso aí que o professor Gustavo pediu para a gente fazer. Maria Rita levantou a mão. Diga, Maria. Professor, está me ouvindo? Sim? Eu tenho uma dúvida sobre os imóveis abandonados. Para eles serem adquiridos por uma pessoa comum, por mim, por exemplo, seria só por meio do uso capião? O imóvel abandonado, regra geral, para a pessoa física, por meio de uso capião. Você propor ação para declarar o abandono daquela área, você vai observar que a sua pretensão é de uso capião, né? Porque demonstrar abandono por si só, você vai ter uma ausência de requisitos para você ter a propriedade, a transferência daquela propriedade. O abandono, perde-se propriedade, mas para a aquisição de a propriedade, nós fomos lá na aquisição pelo registro, a aquisição pelo uso capião, a aquisição pela acessão, você entendeu? Então, na parte de adquirir, sim, uso capião é o prático. Na parte de perda dessa posse ou propriedade, pode surgir também pelo abandono. E aí o comum é, com o abandono, vir para a União ou para o município. Entendi. Eu tenho outra dúvida. Pode falar. No artigo fala que se não tiver na posse de ninguém que vai para o município, né? Ok. Mas e nos casos, por exemplo, tem vários imóveis lá no centro, que eu imagino que sejam abandonados, mas que são ocupados por vários moradores de rua. Ok. O município pode adquirir essa propriedade ou por estar ocupado por esses moradores de rua não pode? Eu penso que o município ele pode fazer a desapropriação, se for a questão urbana, ele pode adquirir essa propriedade por meio do abandono comprovado pela falta de pagamento de impostos, que é prático. A desapropriação pelo Estado para fins também de utilidade pública ali, para essas pessoas que não têm condições de moradia e fazer vamos dizer assim, o acolhimento dentro desses locais é possível, mas o prático, se for ao Estado ou município, adquirir, vamos dizer assim, por meio da própria desapropriação, né? E aí dando destinação de utilidade para aquele imóvel. Eu acho que ficaria mais rápido, vamos dizer assim, para o Estado ou para o município. Entendi. Ok, obrigada. Eu vou só parar a nossa gravação, mas vou continuar aqui, desejando a todos uma boa noite, e se puderem fazer já os questionários, agradeço e fico aqui à disposição de quem tiver as dúvidas. Aqueles que já terminaram, uma boa noite e um bom descanso. Professor,